Boa tarde a todos, obrigadíssima pela presença. A gente hoje vai fazer o primeiro fogo cruzado do ano de 22, que é um ano que a DSELECT dedica à arte política. São 4 edições digitais no ano de 1900, é bom, no ano de 2022, dedicadas a pensar as relações arte-política. A gente começa com a edição Descolonizar, que já está disponível nas bancas digitais e que se dedica a pensar, repensar o papel da arte, dos museus, dos arquivos e dos monumentos públicos para a memória e a contemporaneidade. Nesse fogo cruzado, a gente agradece a parceria do Museu Afro Brasil, que nos acolhe nesse teatro maravilhoso, Ruth de Souza. Agradecemos também a SP Arte, do qual o debate faz parte da programação, SP Arte 2022. E agradecemos muito a presença aqui dos nossos convidados, Aline Mota, Paulo Galo, Gisele Beigelman e Leandro Mulins, que vai conduzir essa conversa, esse debate. A conversa vai ser gravada e vai subir depois no YouTube da Select. A gente vai dedicar os 30 minutos finais da conversa às perguntas do público. Então, a gente vai circular um caderno onde vocês podem anotar as perguntas e colocar os nomes, por favor. E, nos 30 minutos finais, a gente passa para os nossos convidados. Um bom debate. Bom, boa tarde a todas, todos. Começar agradecendo a revista pelo convite. Obrigado, Paula. Obrigado a todas da equipe pela organização dessa conversa. Obrigado aos nossos convidados aqui de hoje e ao museu por acolher essa discussão que é tão importante. Eu vou apresentar um pouco a edição e o texto da Paula, que deram um start para essa discussão, apresentar um pouco outras referências e alguns dos trabalhos dos nossos convidados aqui hoje para a gente ter um contexto antes de entrar nas perguntas propriamente. Bom, na edição Descolonizar, que está aqui projetada, a curadoria editorial da Paula Zugaray aborda a contestação dos monumentos no contexto da arte contemporânea como um fruto direto das pressões de movimentos sociais. Um levantamento recente do Instituto Polis indicou que pelo menos 14 das 380 estátuas em espaços públicos na cidade de São Paulo são hoje questionadas. O projeto de lei 404 de 2020 da Érica Malunguinho propõe a retirada de vias públicas e o armazenamento em museus de 8 monumentos da cidade destinados a homenagear defensores e pessoas comprometidas com o sistema escravista. Entre eles estão as estátuas do Duque de Caxias, Padre Anchieta, Pedro Álvares Cabral, Anhanguera, o Monumento às Bandeiras, aqui perto, que em 2015 já foi atingido por tinta vermelha dos membros da Comissão Guarani e Virupá, que com essa ação traz a memória do sangue indígena derramado nas expedições do século XVII e eleva a estátua à condição de alegoria de traumas coloniais que vigoram até hoje no país. Também está nessa proposta da Érica Malunguinho, retirada da estátua do Borba Gato, que em julho do ano passado queimou em protesto reivindicado pelo movimento Revolução Periférica, representado aqui pelo Paulo Galo. Você pode passar, por favor, Luana? Essa é a intervenção do movimento Guarani no Monumento às Bandeiras, mas o texto da Paula também traz outras ações e outros trabalhos, outras intervenções sobre monumentos, como o ensacamento de 1979 do coletivo... Pode passar, por favor, Lu? Isso. Do coletivo 3 nas 3, que é um dos marcos das intervenções artísticas em monumentos, que além da intervenção direta nessas esculturas, também contava com uma circulação
midiática, porque eles enviavam as fotos dessas intervenções para a imprensa, tanto como uma forma de registro quanto de ampliação da ação. Um outro trabalho que faz parte dessa curadoria editorial da Paula Zugaray é o Mono Dentro, da Regina Silveira, em que ela ataca a ideia de solidez da escultura clássica, reduzindo a uma membrana fina de vinil. Portanto, ela transforma a ideia do monumento em algo temporário, questionando a ideia de eternização dos monumentos tradicionais, fora a ideia de fazer uma escultura que é apresentada só pela sombra, né, que é algo muito interessante. Outro projeto que é apresentado é o Ibirataquera, do Pedro França, que propõe um restauro do terreno original aqui da região do Ibirapuera, que foi uma várzea do Rio Pinheiros. É um projeto fictício, né, digital, que ele apresenta de diferentes maneiras, inclusive tem uma aquarela com uns desenhos para esse projeto e tudo mais. Também tem o Hackeando, a 33ª Bienal de São Paulo, do Denilson Baniwa, que coloca o monumento às bandeiras no corpo da série de reantropofagias, numa ação de retomada do território. Enfim, são uma série de exemplos que estão aqui aquecendo a nossa conversa, são muito interessantes. Outro deles é Desmonumento, que é um projeto, acho que desincronizou, mas é um projeto do Evandro Prado, que questiona a representatividade de homens brancos e armados em uma ficcionalização da queda desses monumentos. Também tem Gato Escaldado, 24J, que decupa um frame de vídeo da imagem do Borba Gato em chamas, que viralizou no Instagram no dia da ação da Revolução Periférica. Acho que é o slide anterior, Lu, só para anterior. Para trás. Isso. Do Diego Castro, que está aqui na plateia, inclusive. E também os projetos do Demonumenta, projeto coletivo que reúne docentes e alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, aqui representado pela Gisele, que tensiona e critica criativamente as políticas da memória partindo de monumentos arquitetônicos e patrimônios incômodos relacionados às comemorações da independência do Brasil e das Semanas de Arte Moderna de 22. Também tem um projeto do Elo Sanvoy, uma ação urbana em que o monumento Anhanguera que evoca as histórias de origem desse nome, né, em que em tupi quer dizer diabo velho, espírito maligno, também é colocado em chamas. E, por fim, o grupo de ação, esse coletivo artístico-político que cria uma série de intervenções como essas de caveiras nas bases do Monumento aos Bandeirantes em São Paulo em 2020. A gente também poderia colocar uma série de outros exemplos de artistas que internacionalmente estão discutindo o papel e como tensionar o lugar do monumento na arte contemporânea. Em 2014, por exemplo, a Philida Barlow, que é uma artista inglesa, fez uma exposição chamada Uma Era dos Monumentos Caídos. A exposição era toda feita desses sarrafos, tecidos e construídos como fragmentos, pedaços que remetem a uma espécie de arruinação dessas esculturas, ou os moldes, mas tem uma ideia de... A exposição toda girava em torno dessa ideia de restos, né? Um outro que trabalha também usando materiais precários, mas numa outra chave que é interessante da gente pensar, é o Thomas Hirschhorn. Ele é um suíço que, em parceria com comunidades, em projetos financiados por instituições, faz monumentos efêmeros, monumentos que são temporários, a figuras como artistas e filósofos. E esses monumentos do Thomas Hirschhorn, na verdade, eles não são só esculturas, mas como vocês podem ver ali no fundo tem uma espécie de espaço arquitetônico. Eles são de fato assim espaços de performance, de construção de conhecimento. Não raro eles têm bibliotecas, salas de estudos. É uma criação em conjunto com a comunidade de algo que busca trazer a importância daquelas figuras para aqueles contextos. Esse aqui, por exemplo, é um Audeleuze. E você vê que é fita crepe, papelão, são materiais que também são efêmeros, não são duradouros como essa coisa tradicional do bronze, do ferro, dos monumentos tradicionais.
Tem um que eu gosto bastante, que é a Carol Walker, com essa escultura que chama algo como Uma Sutileza, ou o Maravilhoso Bebê de Açúcar, que também em 2014 fez essa grande escultura que mistura essas representações de estereótipos de mulheres negras na cultura norte-americana, mas nessa forma de esfinge. Então ela torce um pouco esses clichês. E esse lugar era um lugar que era uma fábrica de açúcar, que ia ser transformada num centro cultural. E a Carol Walker fez essa grande escultura de isopor coberta de açúcar também. Então ela está tensionando assim, os clichês sobre a memória de uma população negra, em especial as mulheres, em relação àquele espaço, em relação àquele momento de, né, de transformação do uso social de um prédio, com todos os processos de gentrificação que estavam implícitos nisso, tensionando, mas também ressignificando a linguagem do monumento. Mais recentemente, uma outra artista que tem colocado fogo em monumentos é a Jambi Silva, essa carioca que fez essa ação em diversas esculturas equestres lá no centro do Rio, mas trouxe 2 exemplos que também são mais bem humorados, só para a gente pensar que esse debate está na pauta do dia. Por exemplo, pode passar, Luna, por favor. O Tatsunishi é esse artista japonês que enfim, bienais, né, eventos institucionais de grande porte, constrói espaços domésticos em torno dos monumentos. Então, ele muda a relação de escala que a gente tem com essas esculturas, né? Ele aproxima o nosso corpo delas, mas também muda o contexto, tensionando muito bem humorada, mas muito acidamente a função dessas esculturas. E por fim tem um argentino que eu também achei divertido de trazer, que é o Alberto Lastreto, que ele faz vídeos em que ele coloca essas esculturas equestres para passear pelo mundo. Então ele tira a fixidez do monumento, dessa escultura equestre, né, verticalizada, imponente, coloca isso em movimento no mundo. Tudo isso para pensar que o debate que a gente está aqui hoje tentando travar sobre como descolonizar monumentos tem um contexto amplo, um debate intenso e permeado por pautas políticas prementes que também estão presentes na prática dos nossos 3 convidados aqui. A Aline é artista e ela trabalha centralmente com fotografia, pesquisa documental, também tem vídeo, poesia, é uma multiartista, né? Literatura, performance, mas num sentido de resgatar a ancestralidade africana, em especial da família dela. Ela nasceu em Niterói, vive aqui em São Paulo, é bacharel em comunicação social pela UFRJ e pós-graduada em cinema pela The New School University, Nova York. Ela combina diferentes técnicas e práticas artísticas, misturando fotografia, vídeo, instalação, performance, arte sonora, colagem, impressos. Têxteis também têm sido muito recorrentes, e a sua investigação busca revelar outras corporalidades, criando sentido, ressignificando memórias e elaborando outras formas de existência. A Gisele Beigelman é artista e professora da FAU-USP. Ela pesquisa a preservação da arte digital, arte e ativismo na cidade em rede e as estéticas da memória no século XXI. Entre seus projetos recentes destacam-se Memória da Amnésia, de 2015, Audiolândia, de 2017, e a curadoria de Arquinterface, a cidade expandida pelas redes, de 2015. Ela é membro do Laboratório para Outros Urbanismos, da FAO, e do Interdisciplinary Laboratory Image Knowledge, pela Humboldt University, de Berlim. É também integrante do projeto The Monumenta, que a gente vai discutir um pouco mais daqui a pouco, que propõe um debate sobre colonialidade embarcada nas instituições e acervos públicos. Por fim, o Paulo Galo é integrante dos entregadores antifascistas, movimento de luta pelos direitos dos trabalhadores, e do movimento Revolução Periférica. Ele foi correspondente nos Jornalistas Livres com a coluna, digamos assim, né, Diário de um Motoboy, que narrava seu cotidiano, em especial no momento da pandemia. Ele atua de forma a buscar a conscientização e a politização das periferias, estudando novas formas de organização dos trabalhadores, como o break dos EPs, que ajudou a articular em julho de 2020. Um ano depois, assumiu o ato sobre o Borba Gato como retomada do debate sobre quem foi o bandeirante. Durante a semana em que esteve preso, uma campanha Galo Livre por sua soltura circulou pelas redes sociais,
E essa mesa redonda é uma resposta à proposição de Galo de abrir o debate sobre a legitimidade dessas estátuas que homenageiam personagens ligadas à perseguição, mortes e escravização de indígenas e negros durante o período colonial, algo que segue muito presente na nossa vida até hoje. Bom, depois de falar tanto, vamos abrir aqui para os nossos convidados. Eu acho que eu vou começar com uma pergunta para cada um, para vocês expandirem um pouco essa apresentação, falarem um pouco mais sobre a prática de vocês. E acho que, começando pela Aline, assim, seguindo uma ordem alfabética aqui, acho que seria interessante você contar que, bom, você parte de pesquisas sobre a história da sua família e material de arquivo. Eu acho que seria interessante você comentar como o micro e o macro, passado e presente, talvez, assim, se conectam na sua pesquisa, considerando esse debate sobre preservação da memória, destruição dos monumentos e tudo mais. Obrigado, Aline. Alô? Boa tarde. Muito legal essa apresentação, achei incrível. E vários desses trabalhos, é muito interessante a gente ver assim, em conjunto, né, todos eles de uma vez, para pensar sobre esse assunto. Quando me fizeram um convite, que eu agradeço muito, eu fiquei pensando o que eu podia contribuir para esse debate de monumento, né, já que os meus trabalhos, eu acho que eles são gestos mais íntimos, gestos muito pessoais. Mas quando a gente pensa nos monumentos, né, nas cidades, a gente também pensa num legado. E, de certa forma, quando eu penso na minha família e na história da minha família, e nessas lacunas que eu fico tentando preencher de diversas formas, e a forma que está em todos os trabalhos, né, é através da minha imaginação. Já que eu não tenho uma documentação que eu possa provar que essa pessoa, né, foi a minha bisavó, a minha tataravó, eu passo a usar essa imaginação, que é uma imaginação política também, com o intuito de que essa história, que é minha, também seja uma história coletiva, seja uma voz coletiva. E eu tenho falado muito sobre esse trabalho Filha Natural, que até passou aqui uma fotografia desse trabalho, que eu vou tentar ser breve, é bem difícil ser breve, assim, falando dos meus trabalhos, porque são pesquisas de muitos anos, mas ele lança hipóteses sobre quem teria sido a minha tataravó Francisca. Eu sabia o nome dela, Francisca Maria da Conceição, e sabia que ela tinha sido uma mulher escravizada no século XIX, numa fazenda de café em Vassouras, que fica no Vale do Paraíba. Eu fiz várias visitas a Vassouras, procurei muita documentação e encontrei um certificado de óbito que eu achei que fazia sentido. Esse certificado de óbito é da minha tataravó Francisca? Tem como eu provar isso? Será que isso importa? Essas eram as perguntas, né, que eu fui fazendo ao longo de anos. Eu acho que eu encontrei esse documento em 2016 e só fui trabalhar, eu fui trabalhando em 2018 e depois em 2019 acerca dessa documentação. E nesse certificado de óbito dizia que essa Francisca tinha falecido na fazenda de Ubá. Tem toda essa negociação de ir até a fazenda de Ubá, fotografar a fazenda de Ubá. Hoje em dia é uma fazenda que a Casa Grande tem 200 anos, a senzala foi demolida e o terreiro de café hoje em dia é uma quadra de tênis. Ontem mesmo eu estava falando sobre esse assunto e para um público canadense, e uma pessoa falou uma coisa que, na verdade, eu nunca tinha pensado.
que deveria ter um monumento nessa fazenda sobre esse trabalho que eu desenvolvi, né? Que tipo de monumento seria esse? E eu devo confessar que essa ideia nunca me passou pela cabeça, que a minha família, de alguma forma, ou as famílias, né, de escravizados, de possíveis, né, escravizados, né, hoje em dia, né, famílias de hoje em dia que seus parentes foram escravizados nessa fazenda, que pudesse ter algum tipo de memorialização. Mesmo tendo feito todo esse trabalho, que tem agora até grandes dimensões, está lá no MAN, no Rio de Janeiro, até 17 de julho, para quem quiser ver. Ou seja, tem agora até uma dimensão monumental nesse sentido, né? Porque realmente são reproduções enormes dessas fotografias, desse trabalho. É interessante que Vassouras, eu já vou terminar, porque senão realmente eu vou continuar aqui muito tempo, mas Vassouras tem um circuito de turismo dessas fazendas históricas. E até hoje é servido o que eles chamam de café colonial. Eu fico pensando que dia que vai ser servido o café decolonial. Que gosto vai ter esse café decolonial? E esse apagamento que é tão grande, né, nessas fazendas, será que existiria algum tipo, né, de ajustamento de conduta dos donos dessas fazendas que promovem essas visitas? E teve um caso em Vassouras que ficou muito conhecido, em que esse termo precisou ser assinado, porque a dona da fazenda, quando ela servia esse café colonial, ela se vestia de sinhazinha e os seus empregados se vestiam de escravizados e serviam os visitantes da fazenda. Uma jornalista do Intercept fez uma matéria sobre essa performance e daí teve um processo jurídico e ela precisou assinar esse TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Eu demorei um tempo para ir até essa fazenda, mas eu acabei visitando em 2019 e fazia parte do termo que ela colocasse uma placa com o nome de todos os escravizados que haviam trabalhado, né, nessa fazenda. Eu não gosto de fazer muito essa comparação, mas às vezes quando a gente não faz essa comparação, parece que as pessoas não entendem que essas fazendas coloniais eram campos de concentração. Campos de concentração no sentido de que havia trabalho forçado, estupro, tortura, e a gente visita sem qualquer contextualização nesse sentido. E então, quando você chega na fazenda, realmente tem essa placa. E eu não tenho certeza se a dona da fazenda realmente entendeu a dimensão da coisa, porque ela chegou até a fazer uma piada, dizendo que quando, vou chamar de procuradores, mas não sei se é essa instância jurídica, foram lá conferir se ela tinha feito as mudanças, né? Se ela tinha colocado as placas, se ela tinha feito eventos sobre a cultura afro-brasileira. Ela disse que ela só tinha, que era nesse TAC, tinha se colocado 2 placas. E no caso ela tinha colocado uma só. E ela disse, mas eu fiz frente e verso. Então são 2. E aí a pessoa disse, não, você tem que colocar 2 placas. Ou seja, que tipo de mobilização que a gente precisa fazer para que as coisas mudem mesmo, né? Porque até colocar uma placa parece uma afronta para essa pessoa e ela se vê no direito de colocar uma só, em vez de 2. Vou parar por aqui, porque a gente pode continuar aqui para sempre, né? Obrigado, Aline. Estou com vários pontos que eu vou voltar daqui a pouco, mas para a gente continuar essa apresentação,
acho que era legal falar sobre o The Monumenta, falar como funciona, quem são os participantes, referências, projetos, e talvez dar alguns exemplos práticos, assim, de coisas que vocês estão fazendo. Acho que seria legal. O mic. Tá ligado? Tá dando para ouvir? Então, primeiro, super boa tarde a todos, todas e todes. Maravilha mesmo estar aqui nessa mesa com essas pessoas, com vocês. A primeira coisa que eu queria agradecer é não ter sido apresentado como um dos membros do The Monumenta. O The Monumenta é um projeto, não é um coletivo, é um grupo com uma série de perspectivas, é um projeto pedagógico, não só no sentido do que nós estamos realizando há um ano em termos de inverter o lugar do professor e do aluno, sair fora dessa malha institucional da disciplina optativa, da disciplina obrigatória, do projeto de extensão, e realmente partir para um corpo a corpo com as políticas de memória, tanto quanto com os monumentos. Então, o próprio nome de Monumenta, ele já é uma afronta a um dos projetos mais importantes internacionalmente, que é o Monumenta, que movimenta bilhões de dólares, né? Partimos, sim, dessa ideia, primeiro, de um questionamento sobre como as coisas são monumentalizadas, que tipos de monumentos nós temos e se nós realmente ainda precisamos de novos monumentos, né? O que é sempre o assunto mais polêmico. O monumento, ele tem como instância geral, num país de memoricidas como o nosso, um estatuto muito particular ao lado de todos os signos que ele tem globalmente, né? Todo monumento, ele é parte de um arquivo distribuído da memória do poder. Isso aqui, acolá, em qualquer lugar. O que legitima o monumento histórico é isso. Há uma associação recorrente entre monumento e memorização. E isso é derivado de uma certa interpretação do verbo monere, que supostamente é o verbo que dá origem, enfim, monere é advertir, fazer recordar, e ele acabou associado ao monumento nessa segunda acepção, mas pensado no seu uso corrente, que era de advertência, o monere está muito mais próximo da ideia do perigo, do risco, e não é por acaso que monere também deu origem à palavra monstrum, que em português é monstro. Então, de certa forma, monumentos e monstros, eles são parentes, não só simbólicos, históricos, mas linguísticos também. E eu acho que o The Monumenta opera justamente nessa faixa. Para nós, o que é mais importante é pensar estratégias de desconstrução desse arquivo distribuído. Eu concordo que é inequívoco quando nós falamos do nosso passado histórico, pensar em determinados personagens, como no caso do Estado de São Paulo, nos Bandeirantes. Mas precisa entender que um país de memoricidas, ele carrega um pacote muito maior e mais diverso de terrores e assombrações e monstros que precisam ser confrontados. E acho que a nossa pesquisa, ela incide justamente nessa infeliz diversidade da barbárie e da violência histórica brasileira, contra a mulher, contra os indígenas, contra os judeus, contra os mouriscos, enfim, eu acho que não dá para a gente abstrair que
O nosso DNA, ele é tripartido entre a escravização africana, o genocídio indígena e a Inquisição. É disso que nós nascemos. Isso é o que produziu o Brasil. E os marcos históricos que nós temos consagram justamente essas práticas de etnocídio, epistemocídio e genocídio. E é por isso que nós somos, de fato, um país que, mais do que políticas de memória, construiu políticas de esquecimento, políticas de transformação da opacidade, do acesso às narrativas, às disputas narrativas, um acesso velado, um acesso que é opacizado. E acho que o que o Dan Monumenta tem feito é criado instrumentos de diferentes portes para que essa história de violência e da barbárie seja confrontada de diversos pontos de vista e possa, de alguma maneira, tensionar as políticas públicas de memória. A gente tem uma plataforma com contranarrativas a um conjunto de monumentos que, para nós, reverberam 1922, em 54, em 1972. Nós estamos preparando uma intervenção para o Parque da Independência em agosto e temos uma série de outras ideias de projetos a serem feitos e tentamos mobilizar por meio, enfim, de ações online, agora que, enfim, estamos todos aqui offline. Eu queria até registrar que vários The Monumenters estão presentes aqui e que, enfim, eu abro mão assim, da ideia e, de novo, agradeço por não ter sido apresentada como coordenadora do projeto, mas como um dos membros, que é bastante difuso e que produz desde memes sobre o patrimônio, que acho que são super importantes também, porque, apesar de ser uma história de barbárie, ela tem um nível de ridículo que a gente tem que colocar em primeiro plano também, estético, retórico, e, enfim. E acho que é isso que justifica nós estarmos aqui em conjunto. Muito legal saber que você também é The Monumenter. Obrigado, Gisele. Galo, a gente estava lendo uma entrevista sua na revista 451 para o Diego Viana, muito interessante, em que você comenta que o break dos apps de 2020 foi uma greve estética. Essa expressão me marcou muito, assim, eu achei ela muito interessante, para se referir a uma nova modalidade de paralisação e uma nova forma de questionamento das condições de trabalho, que não é a mesma, sei lá, do século XX, com, né, passeatas e tudo mais. Assim, é uma nova forma de revolta. Eu acho interessante você comentar um pouco assim, sobre a importância da circulação das imagens, tanto no Break dos Apps quanto no caso do Borba Gato, em especial porque no mesmo dia que vocês colocaram fogo no Borba Gato, tiveram pelo menos 400 atos contra o governo do Bolsonaro em várias cidades do mundo, e teve um ato no Rio contra o monumento do Pedro Álvares Cabral, que não viralizou da mesma forma, por mais que tivesse assim, o mesmo intuito, digamos assim. Então, acho que seria interessante você comentar um pouco da sua prática e falar dessa importância da inteligência estratégica, né, da circulação pela imprensa, pelo Instagram, falar um pouco dessa sua atuação também no mundo da informação, acho. Vocês sabem que demora para nós conseguir levantar a cabeça, né, mano? Demora um tempo para nós conseguir levantar a cabeça. O bagulho é difícil, mano. Demora uma cota. O dia que nós levantamos a cabeça também, nós não abaixa mais. Mas até conseguir chegar a esse ponto de levantar a cabeça. Hoje eu entro nos espaços, eu escutei um irmão falar assim para mim: Galo, o acesso muda a vida das pessoas. Aí eu falei: o acesso muda a vida das pessoas? O que muda a minha vida é dinheiro, mano. Ele falou: não, o acesso muda a vida das pessoas. Eu falei: mas o que é acesso? Vai acessar novas culturas, acessar novos espaços, novas pessoas, novas ideias.
Eu falei, puta. Aí eu comecei a recapitular a minha vida. Eu falei, é mesmo, eu acessei uma parada. Para mim chegar até aqui, eu acessei um monte de parada. E ainda estou acessando. Hoje é mais um dos novos acessos. Eu confesso que eu ainda chego nos local, é igual eu falei, é muito difícil levantar a cabeça. Quando eu chego nos local, eu ainda olho assim, eu falo, como é que faz aqui? A primeira coisa que eu pensei, eu falei, Galo, não vai assustar os outros, parça. Pega o microfone, vai de boa. Não vai assustar os outros, parça. Não vai parecer um bicho lá no palco. Só que aí, tem certas coisas que é foda. Você não, o bicho vem, morou? O que nós fez no Borba Gato foi arte. Morou? Nós fez arte da melhor qualidade. Nós teve que ir parar na cadeia por essa arte. Se o Banksy tivesse feito isso, ele tinha ganhado um prêmio. Nós ganhou cadeia. Se alguém com sobrenome italiano, ou... Quem foi que fez aquela arte? Tá aí, né? Aquela arte que colocou um negócio vermelho na frente do Borba Gato. Tá aí? Pô, irmão, com todo respeito, mano. Você colocou um filtro vermelho na frente da foto ali. Virou arte, mano. Eu fui parar na cadeia e não virou arte, parça. Que isso, mano? Eu fiquei olhando esse slide e eu falo assim, vai chegar a minha hora agora. Vai chegar a minha hora. Agora. Não, agora. Acabou. Eu falo, agora a última. Eu falo, acabou. Eu falo, acabou? E eu? Aquilo que nós fez é arte, parça. Igual um pichador. Morou? Quando o pichador invade a cidade, sobe, arrisca a vida dele, sobe no prédio mais alto que tem, vai lá, vocês veem como é que é um picha? Ele é agressivo, pontiagudo, basicamente a cidade do caralho. Nós tá aqui, nós existe, engole nós, é arte. É arte? Ou esse moleque é o quê? Um vândalo? Olha o histórico da vida dessa pessoa. Olha o tanto que ela teve que enfrentar para conseguir levantar a cabeça e falou, vou lá levar uma com os boy. Vou deixar minha marquinha lá naquele prédio bonito lá. É arte, meu. É arte. Então quer dizer que com todo respeito, eu não estou desrespeitando sua arte, irmão. Certo? Mas o que eu precisava ter para aquilo ali ser considerado? O que nós precisava ter para aquilo ali ser considerado arte? Um sobrenome italiano, parça? Um sobrenome espanhol, de origem europeia? Um da Silva não pode fazer arte? A juíza colocou no documento de que a gente construiu uma fila de pneu. A gente construiu uma fila de pneu na avenida que era para o carro não passar ali e não ter nenhum problema, porque a gente não queria machucar ninguém, a gente só queria fazer a nossa arte. Morou? E a juíza colocou assim, a intenção desse pessoal não era queimar o Borba Gato, a intenção deles era explodir o posto de gasolina. A juíza colocou isso no documento. E o Galo criou o movimento dos entregadores antifascistas e da Revolução Periférica com a falsa premissa de serem movimentos sociais, mas que na verdade são movimentos para fazer ações terroristas. Eles queriam me enquadrar como um terrorista. Eles querem me enquadrar como um terrorista, porque o julgamento vai ser em agosto. Aí eu fico olhando assim, eu falo, pô, mano, a arte bonita, meu. Mas fez uma arte bonita do caramba, mano. Vocês têm que ver a arte antes daquela arte acontecer, convencer aquele povo todo a fazer aquilo. Morou? Vocês têm que ver a arte, as reuniões, todas as ideias, toda a pegada. Porra, nós devia estar no Louvre, mano. Nós devia estar no Louvre. Nós devia, sei lá. Isso aqui, ou pelo menos nesse slide. Ou pelo menos nesse slide como um artista. Falou, não, agora vai vir a arte, não. Teve, mais uma vez com todo respeito, irmão, teve que o irmão colocar a gelatina vermelha lá na frente lá, pra falar a arte que o mano fez. E a arte que nós fez, parça, que tá por trás da gelatina vermelha. Nós precisamos do quê? Um sobrenome, parça? Nós precisamos do quê? Você... Mais uma vez, quando eu entrei aqui, meu anjinho falou, não vai assustar os caras, Galo. Vai devagar, parça. Por outro lado, o outro fala assim, mas se você não assustar o povo, você veio fazer o quê aqui, mano? Se você não veio falar a parada mesmo, você veio fazer o quê aqui? Você veio posar para fotos, você veio ficar bonito nas ideias. Entendeu? O acesso muda a vida das pessoas. O acesso tem mudado minha vida. E vocês também vão acessar outras ideias. Eu cheguei aqui, eu já contei os pretos, mano. Eu cheguei aqui já contando preto pra mim não me sentir sozinho. Eu contei uns 5 aí. Falei, não, tem uns 5. Da hora. Aí eu olhei mais. Falei, não, beleza. Dá pra me falar essas ideias. Talvez se só tivesse branco, eu ia falar assim, vai fuder esse bagulho aqui. Vou falar uns bagulho. Aí vocês também estão no problema comigo, certo?
Se der treta, eu tô confiando em vocês. Certo? Eu acho que essa é a parada, moro, mano? A greve, meu sonho era ser um grande rapper, mano. Cantar pra 50 mil pessoas. Pessoal, meu sonho era escrever meu rap lá no meu barraco. Um dia subir no palco, cantar pra 50 mil pessoas. Esse sonho de cantar pra 50 mil pessoas virou uma greve. Tá ligado? E eu fui entendendo toda a parada. Eu falei, mano, é arte também. O que eu tô fazendo ainda é arte. Eu queria fazer arte, ainda tô fazendo arte. Morou? Imagina que a cidade é uma tela. E que naquele momento o fogo foi a nossa tinta. Fogo era a tinta que estava representando o nosso ódio. Porque a coisa é simbólica. Eles atacam o que nós simboliza. Falar de descolonização... Nós já nasce colonizado na cultura que nós tá, morou, mano? Uma pá de coisa. Tem umas culturas muito fortes, mano. Às vezes eu vou na casa dos outros, o chinelo tá virado, eu desviro. Aí o cara fala assim, o que você fez? Eu falei, eu salvei sua mãe. Acabei de salvar sua mãe, meu. Olha só como uma cultura pega de forma que é automática, morou? Quantas coisas colonizadoras não tá na gente? Tipo essa coisa de cabeça baixa. Não vai assustar eles. É o que eu sou, mano. É o que eu sou, parça. Entendeu? É o que eu sou. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso, com todo esse ódio. Nós não podemos ficar criminalizando o ódio. Morou? Nós tem ódio, irmão. Às vezes nós tentamos disfarçar, tipo... Não, nós não tem tanto ódio. Tem ódio pra caralho, mano. Ódio pra caralho. É ódio que não acaba mais, mano. Teve uma época, eu aprendi a controlar. Teve uma época de só de ver alguém branco, cabelo liso, olho azul, bem vestido, eu já ficava com raiva. Já ficava, não precisa falar nada, não precisa fazer nada. Só de ver. Eu já ficava com raiva, parça. Entendeu? Como é que faz? A gente tem que aprender a organizar essa parada e colocar para fora de uma forma que isso transforme a nossa realidade, se ligou? A gente fez isso no Borba Gato, a gente organizou o ódio, enxergou a cidade como uma tela. Nós fez igual um pinchador. Nós falou, vamos lá deixar nossa marquinha lá na cidade. Vamos lá deixar um pouquinho do que nós é. Que eles ficam tentando esconder nós. Para finalizar a minha fala, eu quero contar um barato que eu aprendi. Uma vez eu cheguei num amigo meu, o negão estava se formando em história. Aí eu falei, irmão, por que você que está estudando história aí? Certo? Por que os países que foi colonizado pela Espanha, eles é um pouco mais incisivo na luta, eles têm um pouco mais de acontecimentos, de ódio e com mais frequência, do que nós que foi colonizado por Portugal. Aí ele falou assim, senta aí, Galo. Eu falei, demorou. É o seguinte, em Portugal tem tourada. Na Espanha também tem tourada. Em Portugal, eles veem o touro ser espetado, sangrar. E aí o português ama ver o touro sofrer, mano. O português ama ver o touro sofrer. Só que na hora que o touro tá para morrer, eles levam o touro pro fundo e matam o touro lá no fundo, porque eles querem ver o touro sofrer, mas não querem ver o touro morrer. E na Espanha, não. Na Espanha eles espetam o touro, o espanhol vai à loucura, o touro sangra. Na hora de matar o touro, eles rasgam a garganta do touro na frente de todo mundo, aquele sangue voa e o espanhol vai a delírio. Essa coisa das touradas explica muito sobre essa cultura que nós temos do jeitinho brasileiro. Essa coisa que tem da burguesia nossa, gostar de ver nós sofrer, mas não gostar de ver nós morrer. Entendeu? Então, ou seja, a gente gosta... Esse povo que não tem dente, precisa ajudar esse povo carente, esse povo, né, e tal. A hora que esse povo tem dente, esse mesmo povo que queria ajudar, começa a odiar nós. Porque nós começamos a chegar perto deles, morou? Eu tinha um amigo meu que não sorria porque não tinha os dentes na boca. Eu falava, mas esse cara é sério, mano, não era, o cara não tinha os dentes na boca. Eu só fui descobrir que era isso o dia que ele colocou os dentes, que ele começou a sorrir. Eu falei, o que aconteceu com esse cara? Tá sorrindo pra caramba. O cara tinha colocado os dentes na boca, o cara tinha vergonha de mostrar que não tinha os dentes na boca. Morou? Então, a nossa burguesia, a nossa classe média alta, classe média, né? Porque a classe média é muito mais com nós do que com eles, né? Só que eles acham que é mais com eles, né? Aí fica imitando eles. Então, esse pessoal gosta até... Tudo bem nós sofrer. O problema é ficar vendo nós morrer. Por isso que eles escondem nós. Por isso que eles jogam nós pro outro lado da ponte, para nós morrer escondido, mano. Morrer dentro da cadeia, morrer nas filas de hospital, morrer escondido. Só o sofrimento que é interessante, só essa coisa, só o espetáculo do sofrimento. Só assistir um Moonlight lá, ver o negão sofrendo, pra ele está da hora. Morrer já, pô, matou o negão, mano. Não, estava vivo. Então, ou seja, tem essa coisa, né, que deu a entender. Quando aconteceu antes do Borba Gato,
de a 20 viaturas me perseguir por São Paulo, atirar na Kombi que eu tava. Porque eu criei um projeto chamado Nação dos Trabalhadores, que era uma Kombi para levar consciência de... E com essa Kombi levando consciência de classe pelas favelas. 20 viaturas me perseguiu, eu tomei tiro nessa Kombi, acabei batendo essa Kombi na porta da Fiesp. Aí o pessoal falou, por que você não foi para sua casa, Galo? Por que você não fugiu para sua casa? Eu falei, fugir para minha casa. O cara me ia matar na minha casa. 20 viaturas, eu vou pro meu bairro com 20 viaturas. Eu pensei, eu vou para Paulista, que eles gostam de ver nós sofrer, mas não gostam de ver nós morrer. Eles não vão me matar na Paulista. Eles não vão me matar na Paulista. E aconteceu isso. Eu apanhei na Paulista, mas não morri. Estou aqui para poder contar a história para vocês, certo? Então essa parada de descolonizar é um buraco muito mais embaixo. Às vezes nós achamos que nós tá... E é mais embaixo, mano. Eu queria ter aparecido nesse slide aí, parça. Super obrigado pela conversa, pela provocação. Fiquei pensando que tem uma coisa de pensar a imagem como estratégia de resistência, né? Visibilidade como estratégia de resistência, assim. E aí, já pegando o gancho das redes, dessa circulação toda, uma coisa que eu fiquei pensando que seria interessante todo mundo falar é que no nosso momento histórico a gente tem uma espécie de paradoxo entre um hiperarquivamento de informação e de visibilidade, as coisas circulam muito rápido, mas também elas muito rápido somem, né? A gente tem uma memória curta. E eu fiquei pensando também que a história é um processo vivo que está sempre se reinformando, né? O presente altera como a gente pensa o passado e assim por diante. Muito mais complexo do que só uma história linear. Mas eu fiquei pensando que eu queria ouvir de vocês se, nesse sentido, se a destruição dos monumentos, no nosso momento histórico, não seria uma relação ativa com a memória. Se não seria uma inscrição simbólica que é tão incisiva quanto a preservação deles e que mudaria a nossa compreensão de tudo isso. Assim. Segue em ordem alfabética, só para... Na verdade, eu queria comentar uma coisa que você falou. Nesse trabalho do Rio de Janeiro, da Djambe, que faz um círculo de fogo na Praça Tiradentes, em volta da estátua do Dom Pedro I. E é interessante porque, quando a Djambe faz essa ação, ela tem uma camisa por baixo que diz assim: não quero ser bicha presa por causa de arte. Não quero ser bicha presa por causa de arte. Ela me disse que ela usa essa camisa porque, caso seja presa, né, ela pode tirar e mostrar isso e dizer que não quer ser presa por essa ação. E quando você é preso, né, tudo ganha uma outra escala, inclusive de visibilidade. E era essa questão também que você dizia, que teve outros protestos, mas qual ficou mais conhecido? Né? Por que você está sentado aqui na mesa com a gente? Então, são muitos atravessamentos. Né? O que é uma artista trans, né? Tá com essa camisa por baixo, né? E fazer essa ação desse círculo de fogo? O que é você, né? Fazer uma performance de alta visibilidade? E voltando nessa questão, né? Que legado que fica disso? Ou seja, o que fica dessas ações? E eu penso sempre, né, em instâncias jurídicas de mudança. Né? Por exemplo, a gente tem a Érica Malunguinho, que é uma artista. É uma artista e é política. Será que entrar para a política, né? Imagina que você deva ter tido convites para isso, né? Se você quiser falar também um pouco sobre isso, porque, novamente, eu falando aqui, né, desse trabalho tão mais íntimo que eu faço, né? E que certamente tem muito menos visibilidade também, até pela minha própria atuação como artista.
É muito difícil ver uma selfie minha, sei lá, coisas assim, sabe? No meu perfil do Instagram, porque tem essa coisa da visibilidade, né? Do artista ser esse personagem, dele ter uma performance, dele ter um jeito de falar, um jeito de se apresentar, um jeito de vestir. E a gente tem visto essa mudança, inclusive com artistas negros e indígenas, que a imagem deles, você conhece, né? Você vê a imagem deles, mas e o trabalho? Então, como é que a gente atua mesmo nessas mudanças, né? Será que é entrar para a política? Quais os limites, né? Quais as fronteiras? E você perguntava isso de derrubar ou de colocar fogo, né? Eu não tenho uma resposta para isso, né? Porque realmente eu me sinto num outro campo de atuação. E é um campo de atuação pelo sensível e numa espera também de que essas imagens, de alguma maneira, essas imagens que eu produzo dessa fazenda, com essas intervenções, que elas possam, de alguma forma, hackear o sistema, mesmo de uma maneira sutil. E eu só queria contar uma coisa que aconteceu, que eu achei bem interessante, é que tem vários perfis monarquistas, né, por aí, e eles ficam contando a história que eles querem sobre o século XIX, né? E eu achei muito interessante que essa fotografia do século XIX na fazenda, né, que tem essa fotografia que tem as duas meninas, a sinhazinha que está sentada e a escravizada que está de pé, né? Que eu vi essa foto no perfil do Instagram, mas o texto era o meu texto, que eles tiraram do meu site, com a minha pesquisa. Então, eu achei bem engraçado, né? Porque, na verdade, foi até uma pesquisa histórica que é inédita, que é ter juntado esses documentos, né, sobre a fazenda de Ubá. E aí, o meu texto está lá no perfil Brasil Imperial. Será que atuação que eu estou tendo, né? Eu fico pensando nisso, é interessante, é muito sutil. Mas é a minha maneira de estar no mundo, né? Que essas imagens elas entrem por esses caminhos inesperados. E eu espero que, vamos ver o que vai acontecer, né, nos próximos anos e quanto que de infiltração nessa memória colonial essas imagens, né, podem entrar, trazer, e eu espero que mudar as coisas, né? Obrigado, Aline. Vamos lá? Vamos. Então, sempre que vem essa pergunta, se é contra ou a favor, derrubar monumentos, o que a gente faz, o que eu penso, eu sempre parto de uma mesma frase que eu peço desculpas desde já se horrorizar alguém. Nós fazemos xixi em monumento há muitas décadas, né? E isso é um patrimônio nosso. Isso é algo a se pensar, porque, óbvio, o ativismo contemporâneo tem tensionado, isso é fundamental no mundo todo, mas nós temos um traço muito particular, especialmente nessa cidade ultra contaminada pela invenção das tradições, que é a cidade de São Paulo, que é fazer xixi em monumentos há muitas décadas. Esses monumentos nossos são, em sua maioria, invisíveis. Eles invisibilizaram uma história, mas tem um checkmate também, tem uma contraforça, que eles foram invisibilizados também, né? Nas políticas de esquecimento, que, nos seus paradoxos, chegam a essa história maravilhosa, Aline, isso é para colocar na biografia, né? Que usaram o seu texto nesses perfis monarquistas, e deve ter em perfis nazistas, que essas contradições com as quais nós vivemos, nós não podemos esquecer desse fato, porque às vezes me parece que esse debate de monumentos, ele pressupõe que nós temos uma relação com os monumentos como os europeus têm, que é uma referência na nossa paisagem. Não é, ainda bem, não é mesmo. Ainda assim, e esse é mais um motivo para eles serem tensionados e problematizados. Até porque grande parte deles são figuras
leituras com biografias muito opressoras a vários grupos que passaram, que vêm recuperando e abrindo seu espaço narrativo por uma série de caminhos de lutas, dos mais performáticos aos mais engajados, digamos, politicamente, no sentido institucional. Eu sempre acho que passar um trator em Auschwitz é a coisa mais fácil, porém Auschwitz está lá, e é muito difícil de não confrontar as câmeras de gás. Daí, destruir monumentos, que todo o debate, principalmente na chave do que a Érica Malunguinho, a Luana Alves vem colocando na Assembleia, e eu apoio, não é uma destruição pura e simples. É um ato muito mais complexo, é um ato de remanejamento das coisas que podem ir para museus, coisas que de fato não têm lugar. E nós falamos de uma cidade que tem um depósito de monumentos que é um verdadeiro hiato da história, onde as coisas vão sendo empilhadas. Então, quando eu digo assim, o demonumento ele problematiza, tensiona as políticas de patrimônio, eu acho que é nessa chave que nós precisamos pensar os monumentos. Primeiro, dessacralizando a ideia de monumento, né? Porque eles não têm essa aura que alguns discursos, mesmo muitas vezes contra ou ativistas contra os monumentos, acabam, sem querer, canonizando, dando um valor que eles não têm, né? A outra contrapartida é criar os valores e as outras leituras plurais, que, do meu ponto de vista particular, passam desde não só do reconhecimento dessa intervenção no Borba Gato como arte, mas sim que preservar o Borba Gato daqui em diante exige criar instâncias que permitam nós reconhecermos essa intervenção sobre todas as outras que ele já sofreu. Esse negócio de ficar limpando e lavando a história o tempo todo, que é outra talvez, herança portuguesa. Eu gostei da teoria das touradas, mas outra é como se nunca, que é essa estratégia da política do esquecimento, como se nunca houvesse acontecido, né? Então eu vou lá, eu desqualifico como ato artístico, cultural e trato como questão de polícia, e depois eu limpo. E o Borba Gato, supostamente limpo, né? Dá uma jardinada e supostamente aquilo volta a ser uma instância de memória. De memória de quem? Né? Eu acho que a gente tem que se perguntar memória de quem e memória para quem, né? E é nessa chave que nós podemos criar outros destinos para os monumentos com os quais nós convivemos, sejam pela remoção, seja pelo deslocamento, seja por meio da sua abertura a outras formas de intervenção artística, urbanística e cultural sobre aquilo que está lá. Muito legal. Obrigado, Gisele. Galo, por favor. Mano, sobre essa caminhada aí dos trator em Auschwitz, se os trator quisessem passar nas senzalas do Brasil, eu lutaria contra os trator. Fala, não, vocês não podem destruir essa história. É história. Tem história ali. Tem coisa para contar dali que aconteceu. Na Alemanha tem um museu do genocídio, do Holocausto. É uma coisa boa, bacana. Eu gostaria que no Brasil tivesse um museu do genocídio do povo preto e indígena. Agora, se na Alemanha tivesse uma estátua de 13 metros de altura do Hitler, o povo judeu estaria errado de querer derrubar ela? Tem uma estátua de 13 metros de altura do Borba Gato. Teve gente que falou assim mas o Borba Gato não foi o pior cara da história? Ele não fez tão mal assim. Para que ele usava aquela carabina, então? Então, para que servia aquela carabina? Eu acho,
na minha opinião, que aquilo ali não está contando a história, aquilo ali está homenageando um pedaço da história. Um pedaço muito feio da história. Aquilo ali não conta história nenhuma. Até porque não tem nada ali. Ali tem... Veja bem, eu gostaria que tivesse uma estátua de 13 metros de altura de Zumbi na Paulista. Para mim andar lá e falar assim, o bagulho tá da hora aqui, hein? Aqui nós tá dominando o bagulho. Quando nós passa debaixo de uma estátua de 13 metros, não precisa ser do Borba Gato. Pode ser de um homem loiro, de olhos azuis, segurando uma carabina na mão, de costas para a periferia e de frente para o centro. Simbolismo. Não precisa ser do Borba Gato. Só isso já é agressivo. Só isso já é o suficiente para me olhar para aquilo ali e falar, bagulho aqui tá louco. Aqui, mano, aqui o bagulho tá louco, tem que tomar cuidado. Então eu acho que aquela estátua tem certos pontos da cidade que faz homenagens a certas coisas que não mereciam homenagem. E aí não está contando a história. Se tivesse um genocídio Se tivesse um museu sobre o genocídio do povo preto e indígena, ótimo, bacana, jamais a gente ia de contra aquelas ideias. Mas se tivesse uma estátua, né? Imagina daqui a um ano, metade do Brasil aí, que votou no Bolsonaro, resolve fazer uma estátua para o Bolsonaro de 13 metros de altura. E as vítimas, os filhos das vítimas da Covid, vai lá e resolve queimar, vai lá e resolve retirar aquilo ali. Vai aparecer gente para dizer, não, peraí, é melhor remover o Bolsonaro pro outro lado. Não, truta. Não, mano. Não. Vamos contar a história, mas não vamos homenagear a história. Existe diferença entre você homenagear figuras da história e a diferença entre você contar a história, mano. O Bolsonaro, o Bolsonaro mesmo. A estátua do Bolsonaro lá no Santa Amaro, ela não conta a história. Entendeu? Ela homenageia um pedaço da história, mano. Eu acho que a gente tem que dividir. Saber separar as coisas, moro? Obrigado, Galo. Eu tinha inicialmente pensado em fazer umas perguntas mais específicas aqui para abrir um pouco mais ainda sobre a prática de cada um de vocês, mas acho que a conversa está andando, seria legal todo mundo respondesse. Porque, por exemplo, nos primeiros trabalhos lá que eu tinha mostrado da Philida Berlow sobre os monumentos, uma era de monumentos caídos, tem um vídeo que ela fala que todo monumento é uma história forjada, que acho que é um pouco uma coisa que vocês apontaram aqui, tanto pela narrativa de vitória, que evidentemente recalca os derrotados e explorados, quanto pela própria materialidade, né? Porque esse bronze que a gente vê com essa pátina, bronze originalmente é dourado, tem essa pátina que eles colocam para simular algo mais envelhecido, mais antigo, como se tivesse mais memória naquilo. E, enfim, então todo monumento é um pouco uma história forjada. E há poucos dias, por exemplo, foi fundada na Liberdade uma escultura de bronze para a fundadora da Escola de Samba de Lava Pés, a madrinha Eunice. Uma escultura que tem um aspecto realista, mas que usa essa linguagem tradicional da escultura clássica de bronze e tudo mais. E um escalão para claro que ela não está no pedestal, né? Ela não é uma coisa super verticalizada e imponente, ela está na altura do sujeito, da altura do passante ali, na nossa altura, no chão. Mas o que eu queria saber de vocês é se é possível ainda usar essa linguagem do monumento tradicional para contar outras narrativas, ou se essa linguagem simplesmente não faz sentido para outras narrativas decoloniais, contracoloniais, etc. No sentido de que faz sentido usar essa mesma forma, mesmo que para destinar outra história. Faz sentido construir monumentos com essa mesma forma, do bronze, da linguagem realista, para contar outra história? A gente precisa de novos monumentos nesse sentido? Pois é, essa pergunta é interessante porque você estava falando da estátua de Zumbi. Eu acho que tem uma aqui em São Paulo, no pátio do colégio, né? Perto, no Largo do Café. Né? Muito, muito pequena, muito escuro. Alguém se reúne lá, alguém se sente representado, né? Foi um concurso. Mas, por outro lado, no Rio de Janeiro tem, né, uma estátua de Zumbi. E eu lembro, né, no dia de São Jorge, as pessoas fazem alvorada, vão até lá. É um lugar, hoje em dia, totalmente ermo. Né? A Praça 11 não tem mais o caráter que tinha, né, há 120 anos atrás, 130 anos atrás. Mas as pessoas, né, saem, né,
lá da Nossa Senhora dos Passos e vão caminhando, né, de madrugada até lá. E eu já vi várias manifestações. Então, assim, há monumentos e monumentos, né? É interessante também na minha cidade, tem um monumento ao Araribóia, que é, né, um indígena fundador da cidade, e ele é totalmente esquecido, né? Eu não me recordo, né, de nenhuma manifestação, tanto a favor ou contra. Na verdade, é sempre uma anedota em relação ao Araribóia e a sua biografia, e ele está virado para o Rio de Janeiro, né? E não virado para Niterói, e isso também é uma piada na cidade. Como muitas piadas, né, em relação a Niterói e o Rio de Janeiro. Mas é isso que acontece, né? Quando uma cidade menor fica bem em frente a uma cidade gigante, né? E aí o Araribóia também entra dentro dessas piadas, e o símbolo da cidade acaba sendo os símbolos, né, modernistas, né? É o museu do Niemeyer, são as obras do Niemeyer. Então, também é uma coisa para a gente pensar, né? Que monumento representa a cidade de Niterói? É o disco voador, né? Não é o Araribóia. Então, assim, é isso, né? Tem monumentos e monumentos. Certamente as pessoas fazem xixi lá na Praça, né, das Barcas. Mas que tipo de reverência também esses monumentos, né, modernistas, né? Esses prédios gigantes com essa arquitetura, esse design, né? É mais conhecido pelo design do que pela arquitetura, que também é uma questão bem interessante, né, dos modernos, ou do que se chama de moderno, o que ficou como legado desse moderno, que hoje em dia representa uma cidade. Mas faz sentido construir novos monumentos dessa forma? O que você acha? São as pessoas que fazem os monumentos. Se o zumbi lá como é que chama? Café? Largo. Por que eu não consigo lembrar do Largo do Café, né? Por que será? O Largo do Café. Se ele não representa essas pessoas, não prestam homenagem, por que ele existe? Por que foi feito? Por que tem um concurso? Quem decidiu? Qual o orçamento? Né? Qual foi o artista escolhido para esse bronze? Por que o bronze? Então, são as pessoas, né, que fazem essa elaboração, essa lembrança, memória, homenagem. Legal, obrigado, Aline. Gisele, por favor. Então, esse é um tema super polêmico. Eu acho que essa estética do monumento de bronze com um pedestal vertical, ele é essencialmente datado, tem uma carga simbólica e ideológica que diz respeito a esse arquivo distribuído da história do poder. Mas essa é uma discussão muito complicada, dados os vazios de marcos de memórias de outras narrativas que nós temos na cidade e no país como um todo. Essa é uma discussão que vem sendo feita há pelo menos 2 anos aí no marco do Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo, que hoje em dia tem uma linha de ação muito proativa, né, com essas placas de memória, que as pessoas escolhem os textos, os lugares, e, enfim, eu pessoalmente não corroboro esse tipo de estética, mas acho que essas decisões sobre novos lugares de memória, eles têm que partir dos grupos de pressão dos movimentos sociais, né? A mesma pergunta e a mesma observação que o Galo acabou de fazer, assim, imagina, não o Borba Gato, mas um Hitler de 3 metros, eu tive mesmo tipo de complemento à minha fala quando eu e a Moara Brasil estávamos em outro debate. E é isso, são os grupos que são oprimidos por determinadas práticas sociais, são eles que têm que definir o que fica, o que não fica, como fica e se fica, e não uma teoria geral da arte dentro da qual eu me inseriria e falar, um monumento de bronze num pedestal figurativo,
que como chegamos isso em pleno 2022. São os grupos que estão participando dessas discussões que têm dado essas pautas, e eu acho que isso é falar em políticas públicas, sim. A cidade não é uma instância de contemplação, ela é um lugar a ser vivido, né? Muito estranho falar isso depois do que a Aline comentou dentro de dentro de uma cápsula Niemeyer como essa em que nós estamos aqui. Obrigado, Gisele. Paulo, por favor. Bom, mano, eu acho que a história não é estática, mano. Existem motivos que levam o povo a levantar uma estátua, existem motivos que levam o povo a se derrubar uma estátua, principalmente num Brasil tão contraditório como o Brasil. Para mim, o Brasil é um território preto e indígena, sabe? Eu li o Quarto de Despejo da Carolina de Maria de Jesus, fiquei pensando, falei, pô, mano, merecia uma estátua dela num Canindé de 13 metros de altura. Isso é lindo isso, né? Toda vez que você passar na Marginal, você vê a Carolina de Jesus lá em cima, entendeu? Porque não é sobre a Carolina de Jesus, é sobre as Carolinas de Jesus. É sobre o que aquilo representa, aquilo dá força pra gente, mano. Aquilo dá força pra gente. Você olha aquilo ali e você fala, mano, você se sente... Ler o Quarto de Despejo é uma coisa que você lê, você sai mal, você dá uns murros na parede, você chora, mas depois que você completa esse ciclo, você sai forte, mano. Você sai forte, você fala, pô, o que a mulher fez? A mulher escreveu um livro, mano. A mulher escreveu um livro, tá ligado? Então, eu acho que, tipo assim, é válido construir novas estátuas, fazer novas fazer essa coisa ainda é válido. Eu acho que não é válido enquanto o Brasil se comportar como o território dos europeus ainda, moro? Enquanto muita gente branca ainda tiver no poder, né? Aí é estranho, parça. Aí vão subir as estátuas deles. Só vão subir as estátuas deles, moro? Eu falo pros caras lá na quebrada, eu falo assim, nós é poderoso, se nós quiser fazer uma estátua aqui agora, nós faz. Olha o tanto de pedreiro que tem na quebrada. Nós faz, entendeu? Só que é isso, nós vai fazer só lá na quebrada, a gente precisa dominar a cidade, ocupar a cidade com nós, que nós é dono dela. Teve um processo o Racionais, eu sou formado pelo movimento hip hop, mano. O Racionais, quando lançou um DVD, ele lançou um documentário junto no Da Ponte Pra Cá, que explicava todo o processo de transformar, o processo de higienização, né, da coisa, né? De expulsar os pretos, de expulsar gente que não parecia como europeu do centro, criar uma arquitetura europeia, porque eles queriam fazer uma mini Europa no centro de São Paulo. E aí começaram a matar o preto, começaram a matar as pretas, certo? E os pretos que eram sapateiros, falaram, não, esse cara é bêbado, ele não quer sair daqui. Matava o cara, empurrou nós para as pontes, escondeu nós. Nós tem que tomar de volta, meu. Os trabalhadores têm que tomar de volta o que é deles, o povo tem que tomar de volta o que é deles, e aí a gente vai fazer esse debate. Por enquanto, mano, você vai perguntar isso pra mim, é válido? Mano, eu não acho que não, porque os brancos tá lá, os brancos vai construir o bagulho deles. Então é meio estranho, né? Não dá pra ajudar um bagulho que tá estranho. Agora, quando nós tomar o bagulho de volta, quando os pretos, os indígenas tomar o bagulho de volta, não vai querer, irmão. Não vai querer tirar isso daí e fazer certo. Fazer o certo. Quem é o Borba Gato, parça? Quem é Monumento das Bandeiras, mano? É muito bonito, muito melhor Palmares. Por que não tá Palmares ali no Movimento das Bandeiras? Bro? Ou a história da resistência do povo indígena. Então eu acho que é válido, não nesse contexto, que é o Brasil nesse momento, né? Então acho que a gente precisa ocupar os espaços, sabendo que tem espaço que não é feito para ser ocupado, tem espaço que foi feito para ser destruído. Essa é a realidade. Tem espaço que é nocivo contra a gente. Igual o pessoal fala assim, tem que ocupar o mercado. Eu falei, qual é o mercado? O mercado que foi criado para vender nós? Como que nós vamos sobreviver dentro do mercado que foi criado para vender nós? O primeiro mercado da história do Brasil é o mercado de escravo, bonito. Como é que nós vamos sobreviver nesse mercado se o produto mais cobiçado desse mercado ainda é nós? Tem espaço que talvez não foi feito para nós ocupar, mas sim destruído e reconstruído. Morou? O pessoal faz uma coisa tipo assim, vocês apagaram a história. Eu falo, como? O Borba Gato tá lá. Só queimou o joelho do bicho. Não apagou a história, tá lá.
Aí nós temos que falar, aquilo não é história, aquilo está homenageando a história e tal. Então eu acho que tem muito debate que tem que ser feito, muita coisa que tem que ser conquistada para a gente conseguir fazer esse debate aí que você propôs agora aí, tá ligado? É válido ou não é válido? Nesse momento, se você perguntar para mim, não é válido. É válido. Os caras colocar o Tiradentes, a estátua do Tiradentes, não é válido. Para mim não é válido. Não é meu herói? Moro? É o herói deles. Entendeu? Agora, quando nós for o dono de novo, quando nós recuperar isso aqui de novo, aí eu acho que esse debate vai funcionar melhor. Minha opinião. Tem uma coisa que conecta, assim, talvez, o que vocês três falaram, que é a ideia de que tudo depende do contexto, né? Contexto histórico, econômico, social, político, não só a grande cidade, mas também o bairro, né? Onde aquela escultura está instalada e tal. Aí, um pouco, assim, pensando do outro lado da situação, a gente falou um pouco da destruição dos monumentos, da construção, e aí eu fiquei pensando que seria interessante vocês comentassem outras formas de lidar com essa narrativa plural em torno dos monumentos hoje, desmascarando as atrocidades que existem nos que a gente já tem, e não celebrar esses projetos de colonização, mas sem necessariamente destruí-los. Quais seriam alternativas interessantes, práticas, vocês pensam? Não sei se ficou claro, mas... Ficou? Novamente, eu não tenho uma resposta muito clara para isso, porque a gente precisa de mudanças mais profundas, né, na nossa sociedade. Quando eu falava de entrar para a política, se essa é uma alternativa para pessoas que têm pesquisas artísticas, como você tem, né, pesquisas estéticas, como você falou, né, esse é um caminho. E o que acontece depois que entra para a política? Continua fazendo arte? A Érica Malunguinho continua fazendo arte? Para mim, continua. Né? Mas como é que você faz essa passagem? E como que você não deixa ser engolido por essa máquina que vem, né? Querendo destruir também a sua reputação e a reputação dos seus. E no caso, o risco de vida também. Né? Eu acho que são coisas muito diferentes, né? Você fazer que tipo de trabalho de arte, que tipo de risco pessoal isso envolve. Então, eu também penso em políticas públicas, né? Políticas institucionais para isso. Para quem que vai dar o dinheiro? Né? Eu sempre penso nisso. Os editais, se é edital, tá bom. Se tem a lei do audiovisual, para quem que é dado o dinheiro da lei do audiovisual? Alguém aqui já leu a lei do audiovisual? Né? É complicado. Quando você vê, né, como é que são feitas essas leis, né, que a gente tem que lutar por elas hoje em dia. Só que quando a gente vai ver mesmo, talvez não seja essa lei que a gente queira, né? Porque não está chegando nas pessoas, né? E com isso que a gente faz a mudança. Então, eu sempre penso nessa instância, né, jurídica, política, de mudança. Né? E a arte tem muitos limites, ainda tem muitos limites. Né? A gente tem aqui do lado, né, é bom contextualizar que está acontecendo a SP Arte, e existe algum gesto político ali dentro? Não sei. Eu tenho dúvidas, né? Porque tem toda essa coisa, né, da comercialização dos trabalhos, e tem trabalhos lá de escala monumental, né? Então fica quanto custa, né? Quem fez? Quem compra? Isso está no museu? Não está? É um colecionador privado? Você nunca mais vai ver? Isso é política de patrimônio? Então, assim, são questões maiores, eu acho, sabe? Do que, será que deve ter isso, deve ter aquilo? Não, sabe, eu não consigo ver dessa forma, mas também a minha atuação como artista, também eu vejo que esbarra nessas coisas, né? Eu estou disposta a arriscar minha vida numa manifestação? Até que ponto eu, né, posso ir para preservar a minha integridade?
física, psíquica. Eu acho que principalmente psíquica. Essa questão, né, do ativismo e também dos artistas, né, infelizmente, a gente teve muitas perdas, né, que são pouco faladas, né, durante a pandemia, por saúde mental, né, por tudo isso que está acontecendo. Então, e tudo isso tem um peso muito grande. E aí, como que você, né, se coloca nesse lugar de ser artista, ou de ser político, ou de ser um político artista, e continuar criando, e continuar com vontade de fazer coisas. Então, eu sempre acordo e fico pensando, né? Eu estou bem hoje? Não. Aí, no outro dia, eu estou bem hoje? Não. Uma semana, não. Um mês, não. Quanto tempo mais? Não. Né? Então, assim, é difícil. E a gente vai vivendo nessa corda bamba já há muitos anos, né? Então, eu acho que são questões maiores, sabe? São questões mais que envolvem a integralidade, sabe? De todo o sistema. Existe uma ecologia nesse sistema que está altamente poluída. Então, a gente precisa curar muitas coisas, né? São feridas abertas. Toda hora ela começa a sangrar. E você vai lá e coloca um band-aid. E daí coloca outro. Daqui a pouco você está no hospital. Daqui a pouco você entrou pelo cano, né? Então, são essas questões, sabe, que eu penso. São coisas muito densas. Obrigada, Aline. Gisele? Muito brevemente. Primeiro, eu concordo com a Aline, sim, políticas públicas é essencial, mas sem querer ser bairrista já sendo, educação. A revolução vem pelo ensino público. O dia que eu abrir um livro didático de história, tiver uma foto do galo no Borba Gato, todo queimado, ou da intervenção no Monumento às Bandeiras do Brecheret, e não um desenho, uma foto de algum quadro célebre do Pedro Américo, e no capítulo sobre café, em vez de ter um desenho de uma plantinha de café e um poema do Monteiro Lobato, tiver um trabalho da Aline, eu acho que a gente está falando num outro momento. Mas isso depende de uma pressão de ocupação de espaços, que não são só os monumentos em si. Quando a Aline traz a questão da arquitetura moderna, por exemplo, o input para você pensar o nome das ruas. Que nomes das ruas são esses com os quais nós convivemos, né? Grande parte devotada a militares, homenageando figuras-chave da ditadura brasileira, só da última, isso para não ir até começa lá na Avenida Getúlio Vargas. Não, tudo bem, poderia começar antes até, mas começando na ditadura de 64, a dificuldade de uma pessoa como a Débora Neves, aqui presente, maravilhosa, na institucionalização e patrimonialização de criação de um memorial na Rua Tutóia, um memorial do ICOD. Se a gente não consegue nem fazer com que isso faça parte do nosso presente, com que grande parte dos livros didáticos ainda se refiram a essas datas, como a Revolução de 64, ou neutralizem o peso que as escolas públicas têm nomes de ditadores no país todo. Como que é assim? Eu estudo na EMEI, Emílio Garrastazu Médici. Eu tenho 4 anos e eu estudo na escola, enfim, de um torturador. Tem escola com o nome do monstro. Então, é esse o país que a gente vive. E eu acho que isso é onde nós percebemos que sim, olha, tudo, assino embaixo de tudo que foi dito aqui. Precisa de outros marcos, outras discussões, mas
se nós não ocuparmos a educação, essa discussão ela sempre vai ser reduzida a determinados grupos e a prerrogativas de algumas instâncias, né? Ela só tem condição de se tornar política pública quando houver espaço público. E isso passa pelo ensino público. Obrigado, Gisele. Galo, por favor. Quando a gente fez a greve do dia 1º de julho de 2020, que foi aquela grande greve, tinha 10 mil motoboy na rua, tinha mais 10 mil motoboy trabalhando. Nós percebeu que já não é mais uma fábrica, a luta já não é mais a mesma, já não se faz greve como se fazia antigamente. E aí eu comecei a estudar coisa, analisar, cheguei na conclusão de falar para meus irmãos assim, eu falei assim, ó, nós precisa parar de bater diretamente na iFood e nós precisa virar um canudo de papel. Você falou, o quê? Eu falei, nós precisa virar um canudo de papel, parceiro, que é assim que nós vai vencer a luta. Ela explica. Fica vendo, ó. No McDonald's tinha canudo de plástico. E aí os ambientalistas faziam uma luta contra isso, porque o canudo de plástico matava os golfinhos, poluía o meio ambiente e tudo mais, certo? Não foi um ambientalista que foi lá diretamente, se algemou no McDonald's, que fez o canudo de plástico se transformar num canudo de papel. Os ambientalistas fez uma outra estratégia. Eles tomou a narrativa da opinião pública. Então, ou seja, bateu na coisa simbólica, né? E aí você teve toda uma opinião pública, toda uma mídia, jornalistas, artistas, sendo contra aquela coisa. E aí o McDonald's, para não perder clientes, mudou o canudo de plástico para um canudo de papel, certo? Então eu acho que tem alternativas a não ser ir diretamente na coisa, se essa é a pergunta. Tem. Dá pra gente ir nessa coisa, de convencer as pessoas, entendeu? Mas é difícil. É difícil. Você fala, as pessoas inventam 1000 motivos para se defender aquela estátua ali. Fala, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. A gente precisa das pessoas falar, não, isso tá errado, mano. Isso tá errado, assim não. Assim não, isso aqui tá errado, isso aqui não conta a história, isso aqui homenageia a história, isso aqui é errado, isso aqui quebra a autoestima das pessoas que passam aqui, entendeu? Das pessoas que moram aqui. Isso aqui não é bom. Eles fazem isso diretamente com nós. Eles pensaram na coisa histórica quando destruíram o Palmares? Eles não pensaram na coisa histórica quando destruíram o Palmares. Eles pensam na coisa histórica quando eles entram dentro de uma favela e invadem um barraco e sai quebrando o quadro, e sai quebrando as coisas. Eles pensam nessa coisa histórica? Naquele quadro que a minha avó já guardava há 12 anos. Eles pensam na coisa histórica que aquilo ali representa para nós? Na santa que ele quebrou? No orixá que eles quebrou? Eles pensam na coisa histórica ou eles quebram? Eles quebram. Vamos transformar as estátuas em gente. Vamos transformar as estátuas em gente. Certo? Se essa gente vem até mim e me mata, o que a gente tem que fazer? Ir lá e dar um abraço neles? E falar assim, você está errado, você não pode matar nós. Ou nós temos que matar eles? Sendo diretamente, claro. Se quem está nos matando, a gente tem que se defender numa guerra, ou a gente tem que se defender... Não, isso está errado. Então, assim, ó, eles não têm esse barato de... Sabe, mano? Você entra dentro de uma casa, de uma pessoa, tem um monte de coisa histórica ali. Minha avó tem um ferro lá, que é um ferro que colocava carvão dentro. Aquilo ali é histórico, meu. Vai chegar a polícia e chutar? Pra tentar achar droga? E a coisa histórica? Né? Quando você mata um preto, e a coisa histórica? Toda a história que ele carrega, toda a vida, a família, a cultura, o que ele estava estudando, Esse cara podia ter encontrado a cura do câncer, meu. Matou o cara. E aí? Entendeu? Tem outras formas? Tem outras 1000 formas. Tem outras 1000 formas. Qual que vai ser eu acho que a pergunta é, qual que vai ser a forma mais efetiva para a gente conseguir mudar essa situação? Nos entregadores, a forma mais efetiva eu encontrei de nós virar esse canudo de papel. Nós precisa... Eu vi o Cristiano Ronaldo tirar uma Coca-Cola da frente da câmera e a Coca-Cola perdeu bilhões. Eu falei, preciso falar com o Cristiano Ronaldo, parceiro. Preciso falar. Se aquilo ali fosse um lanche da iFood, nossa senhora, nós estávamos avançando agora. Aí eu falei, com o Cristiano Ronaldo não dá, vou ver se eu consigo falar com o Neymar.
O Neymar também não dá, parça. Eu vou ver se eu consigo falar com o Gabigol. Não dá. Aí eu já tava calculando o cara que é do futebol de várzea da minha quebrada. Aí eu falei, isso aqui não vai funcionar, parça. Isso aqui não vai dar certo. Abandonei essa estratégia. E vamos para outras estratégias. Vamos tentar. Nós teve o Mano Brown. Olha como a coisa é muito louca. Nós falava assim, nós precisa, aí aonde o povo tá bebendo. Aonde o povo bebe informação? É no Datena? É no PAC? É nesses jornal sensacionalista? Vamos lá. Vamos lá. Vamos aparecer lá queimando o Borba Gato. As pessoas vão perguntar, mano. Quando eu cheguei na cadeia, os caras falaram assim. Quando você chega na cadeia, o pessoal fala assim: qual que é seu crime? O que você fez? Falou, queimei o Borba Gato. Falou, o quê? Falou, queimei o Borba Gato. Eu, o quê? Eu queimei uma estátua. Por quê? Aí eu falei, puta, era tudo que eu precisava, esse por quê? Por causa disso. Os caras, foda. Às vezes tudo que você precisa é isso, moro? Por quê? Então, ou seja, tem outras formas de se fazer essa luta? Deve ter milhões de formas. Qual que é a mais efetiva, moro? Qual que é a que de fato a gente vai conseguir mudar a coisa? Eu acho que é isso, moro? Super legal. Tem uma ideia de hackear, né, um pouco o sistema. Mas vocês falaram também bastante de arquitetura antes, e eu tinha separado uma pergunta que tinha a ver com arquitetura, porque alguns autores pensam que esses prédios de vidro horrorosos que são construídos na cidade, que acabou de construir mais um ali na frente da estação Faria Lima, horroroso, que eles são... Desculpa, estou aqui julgando. Mas que eles são monumentos, não mais assim, figuras históricas específicas, né, com as suas violências, as suas bizarrices, mas do próprio capital. Eles não são nem monumentos de um sujeito, eles são da economia em si. E eu fiquei me perguntando quais seriam os outros monumentos do capital que a gente tem hoje. São os aplicativos, a publicidade, a mídia? Quais são os outros monumentos do capital que ainda estão em execução? Além do próprio capital, né? Vamos manter a mesma ordem, pode ser? Como eu dizia antes, né, no campo das artes visuais, a gente tem um exemplo agora, né, da SP Art, por exemplo. Né? Então, eu tenho visto, como eu disse antes também, né, jovens artistas negros, indígenas agora entrando na cena, e eu fico muito feliz por isso, né, porque eu tenho 47 anos e sou considerada uma jovem artista. Então, é interessante ver esse movimento e eu estar com esses jovens, né? E o que o capital vai fazer disso, né? Às vezes eu vejo alguns artistas se associando a marcas de luxo. E, para mim, isso é bem estranho. Mas daí eu fico não querendo julgar, porque, né, vai saber que tipo de escolha, né, por que esse artista, né, resolve se associar, fazer propaganda ou vestir essa roupa, principalmente de marcas de luxo. Para mim é muito perturbadora essa ideia. Mas é isso, é dentro do capital, né? E dentro do capital, a gente, se a gente tem alguma consciência, a gente sabe dos limites dessas associações e da carga pesada também que vem com essas associações e como a gente vai ser visto, né, daqui a alguns anos, no futuro. Será que eu ainda vou ser artista, como eu sou hoje? O que vai acontecer? Né? Como que essa engrenagem financeira, né, da minha carreira, ela vai rodar? Será que ela vai continuar rodando? Em que momento ela está agora? Será que ela já atingiu tudo que ela poderia atingir? E agora, né, é o precipício, daí eu vou cair? Ou eu estou subindo ainda? Então, assim, é muito interessante isso, né? Quando a gente vê esses novos agentes, novos curadores, novos artistas, né? E como cada um lida com essa instância do capital, né? E quanto é confortável para cada um também estar nessas instâncias. Uma ótima provocação também. Gisele, por favor. Aqui. A mesma pergunta, por favor.
essa. Então, eu tenho uma certa dificuldade de lidar com os monumentos da nossa época, por causa de toda essa discussão anterior. Acho que o monumento não é uma instância retórica da nossa época. Muito embora eu reconheça que nós precisamos, e não só reconheço, como ativamente trabalho nisso, né, na criação de espaço para novos marcos monumentais, como da Maria Carolina de Jesus, todos os que estão implicados aí nos últimos 2 anos. Não quero entrar nessa polêmica mesmo, mas eu preferiria pensar assim, quais são as estéticas da memória do nosso tempo, né? E que formas e que linguagens eles poderiam ocupar, e se tudo passa pelo patrimônio, né? A Érica Ferrari é uma artista que por acaso está presente aqui, mas não é por isso eu tenho citado esse trabalho muito recorrentemente. Fez uma intervenção na ocupação 9 de julho, antes da Covid, né, Érica? Então, eu ia falar pouco tempo atrás, mas é uns 2 anos atrás, que era uma faixa, patrimônio igual nós. Porque quem é o patrimônio, né? A Flávia Brito, minha colega, ela sempre diz, não existe patrimônio, existe a relação das pessoas com as coisas. É isso que é tombável. O resto é figurações e linguagens do poder, né? Então, pensar em quais seriam os lugares de memória da nossa época implica pensar quais são os lugares de consciência da nossa época, que eventualmente podem até ser novos monumentos, e eventualmente não, serem outras práticas para além do capital, porque a primeira coisa que você falou, eu falei, um grande monumento. O monumento é o capital em si, né? Assim, o grande valor da época. Mas prefiro pensar nessa chave, assim, quais são as estéticas e as linguagens capazes de criar lugares simbólicos ou territoriais de consciência das nossas histórias. Legal. Galo, por favor. Faz a pergunta de novo para mim aí, irmão. Vocês falaram de arquitetura em alguns momentos assim da cidade, tal, e tem alguns autores que falam que esses prédios de vidro que vivem sendo construídos nos bairros ricos que concentram capital, eles são um grande monumento do capital atualmente. E aí eu fiquei me perguntando quais seriam os outros monumentos do capital, além do capital ele mesmo, né? Se eles são os aplicativos, são os bancos, e pensar assim, quais que não deveriam ser construídos e quais que ainda estão sendo construídos nessa essência meio vazia, né? Que não é nem mais uma homenagem a um sujeito como era antes, mas a essa manifestação do valor puro ele mesmo, né? Bom, cadeia. Cadeia é o que o capital constrói bem, tá ligado? Eles vangloriam, eles idolatram uma cadeia. Eles votam nos políticos que prometem construir mais cadeia. Eles gostam disso, dessa jaula, dessa estética que parece uma jaula, tá ligado? Acho que esse é os monumentos do capital, morou? E aí que tá, né? Nós não tem que lutar contra uma jaula, tá ligado? Nós não tem que destruir, nós não tem que quebrar essa jaula, essa cela. Tudo parece uma jaula no capital, né? Até a casa das pessoas, a pessoa gosta tanto de jaula que ela se enjaula, né? O cara constrói um muro gigante. Por que ele constrói aquele muro gigante? Qual que é o tesão nisso? Qual que é o tesão ficar ali trancado? Tá ligado? Eu sou observador nessas fitas dos mundos, tá ligado? Você vai num bairro dos ricos, é mó silêncio, Se fosse transformar aquela situação numa pessoa, eu transformava aquela situação numa pessoa idosa. Onde câmera, silêncio, os muros altos, todo mundo com medo. Aí você vai numa favela, certo? Vamos colocar assim, nosso monumento, nossa arquitetura. Chega lá, tem batucada, tem criança, tem fumaça, todo mundo feliz, todo mundo gingando, dançando. É um lutando capoeira aqui, outro dançando samba ali, as crianças correndo. Então, se transformar essa situação numa pessoa, a gente vai transformar essa situação numa criança. Morou? Então você tem um velho, um idoso, você tem uma criança.
Morou? Uma das lutas que eu acho que nós temos que fazer é se manter vivo. Morou? Porque muitas das coisas que tá aí vai morrer por si só. Não aguenta ficar em pé por muito tempo. Morou? Não aguenta ficar em pé. Muitas ideias não aguentam ficar em pé. Se essas ideias não criam raiz no chão, liberdade é uma ideia que cria raiz no chão, a liberdade mesmo. Não a liberdade que o Tiradentes lutou, tô falando da liberdade que Zumbi lutou. Morou? Eu tô falando dessa liberdade. Essa liberdade cria raiz no chão. Certo? E aí, mano, aí você não destrói esse bagulho, porque é muita raiz. Como é que você vai derrubar um baobá, parça? Não derruba um baobá. Assim, não é a coisa mais fácil. Precisa de muita coisa ali pra derrubar um baobá. É muita raiz ali na caminhada, se ligou? E o deles não tem tanta raiz assim, parça. O deles não tem tanta raiz. Tudo vai mudar, mano. Ou nós tá falando de uma coisa que é como é hoje, e no futuro não vai ser mais assim. Você tá ligado? No futuro não vai ser mais assim. Então, muitas das coisas que esse pessoal construiu não tem essa força para se manter. Olha as coisas que nós... Olha tudo que fizeram com nós, tudo que destruíram o nosso. E nós ainda manteve vivo. Religião, aí. O povo no candomblé, o povo na Umbanda, os caras tentou extinguir, mano. Os indígenas, tentou extinguir. Olha o tanto de coisa que eles tentou derrubar e nós manteve vivo. Através dos griots, através das histórias, através das coisas que nós guardamos no coração, das lembranças, né? Todas essa situação. Isso é difícil de você destruir. Como é que eles vão guardar um prédio? Como é que eles vão proteger um prédio, puta? Sabe, igual você falou das marcas. Como é que eles vão proteger isso por muito tempo? Nós mesmos, às vezes nós usamos as marcas e depois nós falamos assim, essa aqui cansou, vamos pra outra. Nós não faz isso com a capoeira. Capoeira nunca cansa pra nós, parceiro. Capoeira tá lá a vida toda. O que cansa é esse bagulho deles aí. Fala, ficou chato. Ficou chato, assim não quero mais não, eu quero outra. É um jacaré que nós queremos agora, tá bom. Agora nós queremos um alce. Mas é uma marca com alce pra nós, não vai usar, curtir. Que é isso que vocês propõem, é isso que vocês cercam a nós. Se ligou? Mas não sobrevive muito. Agora, quanto tempo nós está lutando capoeira? Quanto tempo nós está nos terreiros? Há quanto tempo nós está, né, nas coisas que é nossa? Entendeu? Samba rock, mano. Parece que os moleques já nascem sabendo. Você fala, mano, o que aconteceu? Aprendeu lá dentro. As crianças já nascem com o pandeiro na mão, tocando. Parece que já tem uma informação no DNA ali. Minha filha tem 4 anos, já manda uns rap. Eu falo, quem ensinou essa criança a fazer esse bagulho aí? Então eu acho que trazendo isso para a luta, né? Eu só falo de luta, né? Trazendo isso para uma questão de luta, é muito mais uma questão de se manter vivo, né? O capitalismo vai acabar com o próprio capitalismo, parceiro. Então, uma coisa que vai acabar com o capitalismo é o próprio capitalismo. O capitalismo se devora. Na época quando os aplicativos estavam vindo, o que eles faziam? Você estava com uma bolsa da Uber, você parava na rua, tinha um caminhão, um cara da iFood, falando, vem cá, dá sua mochila, arrancava sua mochila da Uber e te davam do iFood. iFood querendo acabar com a Uber querendo acabar com a iFood. Mano, é só não deixar os caras se matar e ficar vivo, parceiro. Só nós ficar vivo é uma luta, né? Tem isso, né? Se manter vivo é uma luta. Morou? Manter tudo isso vivo é uma luta. Eu falo assim, ó. Na época se você pegar... A África não é um país, parceiro. O que se come no Congo não se come em Moçambique. O que se dança em Moçambique não se dança na Nigéria. Só que o povo é tudo descendente de africano, morou? Esse povo aí come feijoada. Você pega os brancos italianos, eles comem lasanha no domingo. Você cata os brancos espanhóis, eles comem paeja. Entendeu? Então olha o tanto de coisa que destruíram o nosso. Meu nome é Paulo Roberto da Silva. Deu, não é pertence? Pertence de alguém. Né? Nome de fazenda. Sobrenome é uma fazenda. Morou? Olha o tanto de coisa que eles tentou destruir. E nós ainda tá aqui. Museu das questões do povo preto. Você tá ligado? Tentando deixar vivo. Por quê? Porque guarda no coração. E cria formas. Eu fico vendo as malandragens de sobreviver. Os caras falam assim, vocês não podem lutar capoeira. Aí nós começamos a fingir que nós tá dançando. Aí os caras, o que tá fazendo? Eu tô dançando. Aí fala, a luta dos caras parece uma dança. Ritmo de sobrevivência. Não, nós ia desaparecer. Olha as coisas bonitas que nós cria pra sobreviver, mano. Ogum é São Jorge. Por quê? Porque não dava pra colocar Ogum lá que os caras iam quebrar. E tinha que fingir que Ogum era São Jorge. São Jorge era Ogum. Olha as coisas nas malandragens que nós cria pra nós sobreviver, pra nós chegar aqui e manter as coisas vivas. Eles não conseguem fazer isso. É igual saiu essa reportagem nova aí da iFood dizendo, nós matamos o galo. Nós matamos o que o galo simboliza. Eu fui parar numa live do Racionais, irmão. Eu fui pra 300 veículos de mídia aparecendo sem dinheiro, só com a verdade, mano. Olha o tanto de dinheiro que esses caras teve que gastar pra bater de frente com a verdade.
É só nós se manter vivo, parça, que eles vão morrer, eu tenho certeza disso. Muito legal. Isso em especial, isso que você trouxe dos presídios como monumento capital é importante porque né, se concentra a renda aqui e a coisa fica escassa ali, fica violenta ali, é parte da mesma dinâmica. Eu acho muito importante isso que você trouxe. A gente tem que acabar em, 5 minutos. A gente poderia continuar essa conversa assim, por horas e horas. Tem várias nuances, assim, de coisas que vocês falaram que eu, enfim, ficaria curioso de ouvir mais e tal. A gente recebeu 3 perguntas do público. Elas, 2 delas, de algum modo, já foram respondidas, assim, sobre a agressão aos monumentos, sobre a violência, sobre a descolonização, ou mesmo sobre o consumo de obras de artistas racializados e tal, que estão sendo consumidos. Essa terceira, a pessoa não colocou o nome aqui, mas eu acho que vocês também tocaram um pouco nesses pontos, mas acho que daria uma síntese interessante assim, para a gente tentar responder cada um assim, em 2 minutos. Pensar como podemos contar uma outra história para além do que fica consolidado na narrativa de um monumento, de um museu. Pensar como a gente pode contar a história a partir da prática social, do diálogo. Seriam esses modos, né, museu, monumento, os únicos modos de memorialização vivas de fato? Acho que vocês já responderam que não, mas seria interessante dar uma síntese assim, final só para a gente fechar aqui. De novo, na mesma ordem, Aline, mas em 2 minutos, assim, bem sucintos. Vou tentar responder em uma frase, assim. Eu acho que cada um tem um papel e eu fico pensando na radicalidade de certas vivências, né? Você falou de Carolina Maria de Jesus, pela exposição dela, e a gente viu a multiplicidade, né, das vivências, né? Ela não era só escritora, como se ser só escritora fosse pouco, né? Mas tem muitas dimensões e todos nós, né, podemos cultivar também uma série de dimensões. Mas até que ponto a gente consegue radicalizar algumas dessas dimensões nesse sentido de mudança e de reescrever uma história, reescrever um futuro, né? Que é também uma ideia interessante, né? Da gente pensar num futuro que possa ser reescrito e também quem que vai escrever a nossa história. Eu penso nisso, se a gente vai ter imaginação suficiente para fazer essas mudanças e essa criatividade da sobrevivência, né, que Galo falava. Quão criativo, né, a gente precisa ser para alcançar esse desejo, essa vontade de mudança. Então, Gisele, por favor. Sucintamente, então não vou voltar à história da educação, acho que já existe bastante sobre isso, mas é romper com uma lógica de patrimônio pelo exemplar, né? Esse exemplo da feijoada versus a paella e a lasanha, ele é muito didático, porque é disso que é nisso que eu acredito, em pensar um patrimônio pela pluralidade, nem pelo excepcional. A lógica do patrimônio sempre foi bom. Nós vamos tombar esta capela, porque esta é a capela barroca ou não barroca por excelência. Essa pode derrubar todas as outras. Se caírem todas, essa segura a memória de todas. Quando, na verdade, a memória, uma história, ela é plural e ela precisa ser pensada numa chave que permita ela ser atualizada. E a diversidade é uma dessas, e a pluralidade é a outra chave desse processo. Então, reinventar a própria noção do patrimônio, bem, ele hoje já reconhece o patrimônio não material, demorou décadas, séculos para se chegar a isso, mas nós temos que ir adiante.
e não descredibilizar, sim, desacreditar no estado de desgoverno que nós estamos é fundamental, mas não desacreditar do Estado. O Estado, como instância pública, é o nosso lugar de ação, é ele que nós temos que ocupar. A capoeira, inclusive, é patrimônio, né? Interessante pensar isso. Galo, por favor. Eu sou louco para ir em Salvador para conhecer o lugar onde o Pacífico Licutã, que era uma das lideranças da Revolta dos Malês, ficou preso. Eles tinham uma cadeia dentro de um barco, se eu não me engano. Eu já escutei essa história, eu sou louco para ir lá conhecer, ver aquela história e de perto, entendeu? Eu vi uma cena do Mujica entrando dentro de um shopping, Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai, e o pessoal perguntou: o que você vai fazer aqui, presidente? Ele falou: vim aqui trazer os caras para filmar, que eu fiquei preso aqui. O pessoal ficou preso no shopping? Não, aqui era uma cadeia. Os caras transformou no shopping, né? Você vê como é que é as coisas, como é que eles gostam da parada, né? Então, mano, meu pensamento pro futuro, o pessoal fala assim: Galo, qual que é a alternativa para as pessoas no futuro, moro? A alternativa para as pessoas no futuro é dar direito de escolha, mano. Nós tem que ter o direito de escolher as coisas, nós não tem direito de escolher as coisas, moro? Meu pai falava assim: meu filho só fica sem emprego quem escolhe. Se você não escolher muito, sabe esse pessoal que tá falando que o Brasil tem desemprego? Eu já vivi isso aí, eu nunca fiquei sem emprego, eu nunca escolhi. Aí eu cresci com essa cultura na minha cabeça, falando: não posso escolher. Se tiver quiser um emprego, tem que aceitar o que vier. Eu acho que esse futuro que a gente precisa construir, moro, mano? A gente precisa construir um futuro que dá direito de escolha. Imagina se eu tenho alimentação garantida, moradia garantida, saúde e educação. Minha família tem isso. E alguém chega em mim e fala assim: vou te pagar tanto pra você limpar a minha privada. Eu falo: não, quero ser um cientista. Mas como assim? Eu falo: quero ser um cientista, tenho comida, tenho casa, tenho onde morar. Quero escolher, não quero limpar. Vou escolher, não quero limpar a sua privada. Eu quero ser um cientista. Moro? Você dá direito de escolha para as pessoas. Então, eu acho que a gente precisa construir esse futuro onde as pessoas têm direito de escolha. Vem cá que eu vou te pagar para fazer a minha comida. Eu falo: não, faz sua comida aí, que eu vou ser um arquiteto. Entendeu? Mas como assim? Fala: não, você é um arquiteto, você faz sua comida. Eu faço a minha, você faz a sua, sabe? E eu tô escolhendo outra coisa, eu não tô escolhendo. E se eu escolher fazer a sua comida, não é você que vai escolher quanto que vai me pagar, sou eu que vou escolher quanto eu vou ganhar. As pessoas precisam ter direito de escolha. Porque aí quando chegar nesse futuro onde nós, o povo, tem direito de escolher, pode ter certeza que a gente vai escolher, mano, tanta coisa. A gente vai escolher não ter um Borba Gato. A gente vai escolher não ter o capitalismo. A gente vai escolher tanta coisa boa pra nós, mano. Essas coisas só estão aí porque nós não pode escolher, mano. Essas coisas é imposta. Não tá aí porque houve um debate. Houve um debate na sociedade: vamos colocar um Borba Gato. Pelo contrário, houve um plano de não falar pro povo nem quem era o Borba Gato. Mas eles sabiam quem era o Borba Gato. Então a pessoa passava por lá, olhava. Então quando a gente fez aquilo ali, basicamente era fazer as pessoas perguntar quem foi o Borba Gato. Porque a gente colou lambe-lambe pela cidade antes de queimar, perguntando quem foi o Borba Gato. Acreditando nisso, no poder da pergunta, do questionamento, sabe, mano? A palavra mais subversiva que tem é o não, mano. Eu assisti o Planeta dos Macacos, né? E a primeira palavra que o macaco aprende a falar é não. Fala não, aí vira uma revolução por causa desse não. Mas pra falar não é mó treta, parceiro. Ótima finalização aqui. Queria agradecer de novo vocês três pela conversa. Como eu disse, a gente podia seguir eternamente aqui nessa discussão. Tem várias nuances que vocês trouxeram, que são muito interessantes e que eu acho que vão render ainda muito em, enfim, discussões, pesquisas e reflexões, tanto na revista quanto em todo mundo interessado nesse debate, nessa prática, né? Agradecer de novo toda a equipe da revista pelo convite, vocês que estão aqui nesse sábado. Não sei mais se está chovendo ou se está calor lá fora. E é isso. Obrigado.